Fala pessoal, me chamo Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que é muito pertinente a tudo que vivemos hoje em dia. Eu acho que é um tema que tá muito subentendido. Eu acho que se as pessoas refletirem um pouco, elas vão cair nessa reflexão bem profunda e vão se perguntar, se questionar, se indagar, né? Qual é a sua referência? E quando eu falo em referências, eu não estou falando em referência de família, não estou falando de referência pai e mãe, que geralmente é o que a gente sempre tem. Mas eu estou falando de referência artística, musical, no meio em que você vive, profissional. Eu acho que estamos caminhando para um mundo em que as pessoas não conseguem trazer realmente o que elas esperam trazer, tanto profissionalmente, quanto artisticamente, quanto sendo uma pessoa de referência. Elas não conseguem ser 100% daquilo e elas acabam meio que se perdendo a muitas situações do momento, muitas situações em que foge do foco do que é aquela pessoa central. Então elas meio que se perdem. Eu vou falar um pouco sobre os artistas musicais, por exemplo. Se você estudar um pouco sobre a música no nosso país, vai entender o quanto que a música foi importante em vários momentos do nosso país, falando politicamente, né? Enquanto ditadura, e quanto os artistas, os músicos sofreram. E obviamente temos vários casos aí de grandes artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, Maria Bethânia. Todos esses foram participantes ativos da ditadura, de movimentos sociais, movimentos em prol da música e em prol da sociedade. E eles se tornaram uma referência de luta, porque eles resistiram, eles mostraram a arte deles através da música, eles mostraram que eles não estavam afim, não estavam ao prazer de ser calado pela ditadura, pelo que acontecia, e eles resistiram. Logicamente, tivemos as situações em que eles tiveram que se refugiar em outro país, por eles estarem sendo perseguidos no Brasil. É só vocês estudarem um pouquinho mais sobre a cultura do nosso país, artisticamente falando, musical. Tivemos o movimento Tropicália, que foi um movimento Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, e tinha outros músicos e instrumentistas nesse movimento, que foi um movimento pós o rock e um movimento que mudou muito, porque ele era um movimento de enfrentamento à ditadura, era um movimento onde as músicas elas estavam debatendo aqueles momentos e foi uma resistência muito forte que eles tiveram. E a classe artística de atores, atrizes também, eles tiveram muito que serem moldados e moldados ao que realmente tinha que ser falado na época. Então, muitos programas tinham que ser cortados, muitas novelas tinham que ser cortadas, cenas eliminadas. São muitos arquivos que ficaram aí pela ditadura, né? E eles se tornaram hoje em dia, se for buscar um pouco mais sobre a nossa cultura brasileira, eles se tornaram uma referência de resistência, esses artistas. E eles hoje trabalham muito com liberdade, né? Porque hoje em dia a classe artística tem muita liberdade, né? A gente vê aí tantos artistas, tanto atores, atrizes novos, criando suas pautas e trabalhando com liberdade. Na música também há muita liberdade, mas aí eu me questiono, talvez essa liberdade tá sendo bom? Tá sendo legal? Será que realmente essa liberdade está sendo benéfica?
porque eu vejo artistas muito perdidos, artistas que não têm muita sua essência, se perdem um pouco, é, e não trazem um cunho social, não trazem um cunho de é, lutar pela sua causa, porque ainda tem, gente, ainda tem algumas questões, algumas coisas que a classe artística ainda tem que lutar. A música ainda tem que lutar, as questões de direitos autorais, a gente está vendo cada vez mais a tecnologia tomando conta, e sendo muito benéfica e não benéfica aos artistas, né? Então, isso está sendo muita pauta. E eu acho que muitos deles, assim, simplesmente só querem buscar o tal do engajamento, mas o engajamento é em prol, o benefício deles somente, não de uma sociedade. Porque quando você faz algo artisticamente, você tem que pensar no social também. Você tem que pensar que tem outras pessoas que ainda estão por vir, outros artistas. Então, você tem que lutar para que todos os direitos estejam em vigor, estejam numa linha tênue, entendeu? Para todos, para que outros artistas possam também ter o seu chamado sucesso, né? E consigam também o seu estrelato, a sua fama, que tenha a sua notoriedade, né? A gente vê aí muitos aí que realmente poucos, né, dessa classe jovem que a gente vê. Eu não tô falando para se meter na política, mas eu acho sim que o artista ele tem que pensar que ele tem uma certa influência e pensar que ele pode sim mudar alguma coisa. Ele pode introduzir em nós que somos fãs, que estamos acompanhando, um pensamento reflexivo e pode chegar, ele tem acesso a pessoas grandes que eles podem estar conversando e lutando, entendeu? Mas simplesmente não. Basicamente só buscam um like que visualize seus vídeos, suas músicas, ouçam suas músicas e tá tudo bem. Acham que não tem mais nada a ser feito. Sendo que não, você ser artista, você tem que lutar pela arte, né? E eu acho assim que a gente acaba perdendo muita referência, né? Porque a gente, quando gosta de um artista, a gente gosta por um todo, pela arte que ele representa, seja musicalmente, seja atuando, qualquer tipo de arte, quanto pessoa, o quanto que ele representa, o quanto que ele busca, o quanto que ele realmente mostra, olha, eu tô aqui, eu sou grande e eu vou conseguir melhorias para nossa classe ou para você que deseja um dia ser um artista, entende? E as pessoas se perdem muito na sua essência. Eu falo isso na sua essência da sua arte. Um exemplo, a gente já não é de hoje que a gente vê que artistas musicais que têm realmente uma boa voz, eles não têm notoriedade, não têm um sucesso. Claro que tem muitas questões também. Tem questão de empresários, tem questão de investimentos, mas eu acho que assim, só dele ter uma boa voz, ele transmitir uma boa mensagem através da música, isso já deveria levar a arte dele a muito longe. Mas só isso hoje não é importante. Tem que ir muito além. Tem muitas questões, muitas. é, Tem uma lista de coisas que o artista tem que cumprir para ele ser notório e isso envolve muita coisa mesmo. É, e assim, a gente vê que algumas pessoas que não têm, não é legal julgar talento, porque eu acho que cada pessoa estuda, trabalha para dar o seu melhor, mas eu acho que falando em música, a gente fala tanto em voz, tanto quanto o que que aquela música está transmitindo de bom, né? O que ela está transmitindo de bom, seja um sentimento de amor, um sentimento de acalento, de abraço, um sentimento de luta, como eu falei anteriormente. E as músicas de hoje a gente já não tem uma coisa que fixa na nossa mente nesse sentido.
fica só aquela questão, a famosa dancinha. É só a dancinha que se resume às músicas de hoje e só. E aí geralmente essas das dancinhas, elas ficam pouco tempo e elas só são marcadas por conta da dancinha, porque pela música, pelo que ela passa, pelo que ela transmite, não transmite nada. Então assim, eu acho que isso é uma grande crítica à indústria musical de hoje. E a gente vê grandes nomes, por exemplo, uma cantora de sertanejo, Paula Fernandes. Ela tem uma voz muito grande, muito potente. E cadê ela? A gente não vê. E ela, será que ela se dedicou às dancinhas? Não, porque não é o estilo dela, não é a essência dela. E ela se mantém na essência dela. Só que ela não tem notoriedade nenhuma. Ninguém ouve ela e não tem investidor para ela. Outra pessoa que antigamente eu gostava muito do mundo sertanejo, por exemplo, é Luan Santana. Luan Santana, ele é um ótimo músico. Ele tem uma equipe muito boa, ele tem investidor, tem dinheiro, ele soube administrar o dinheiro dele, ele tem uma boa voz, mas eu acho que ele se perdeu um pouco na essência, no sentido de antes ele tinha uma música mais é, um sertanejo romântico pop, entendeu? Que falava muito com o pessoal os jovens, né, como eu gostava muito. Então aquele Luan de antes, eu gostava muito do início e tal. Mas aí ele foi, eu não sei, ele foi querendo uma coisa meio um sertanejo latino, uma coisa meio, eu não entendi qual foi o estilo que ele quis adotar. E assim, ele faz show. Muitas vezes eu ouço falar que ele tá fazendo show, mas ele não tem notoriedade nenhuma, não vê ele na TV mais, as músicas dele não são aquele hit, entendeu? Isso porque o sertanejo ele é uma indústria muito abraçada. O sertanejo é uma indústria que realmente, quando nasce um sertanejo, ele bomba realmente muito fácil, porque eles são uma comunidade muito abraçada no nosso país. Mas assim, eu vejo que ele se perdeu na essência dele, do que é a arte dele, do que é a música dele. Então, assim, e vários outros, gente, vários outros artistas que a gente vê de MPB, pop, que realmente tem uma, uma voz potente, uma mensagem potente, mas não consegue chegar. Por quê? Porque não adere ao que é a indústria hoje, entendeu? Ao que e assim, a gente tem que se reinventar, cada vez mais tem que se reinventar. A gente viu que artistas, né, atores e atrizes se reinventaram muito na pandemia, fazendo lives, fazendo teatro em lives, fazendo mais conteúdo. A gente vê aí um grande ator, o Ari Fontoura, é um ator idoso, né? E ele, nossa, ele se reinventou. Ele fez muito sucesso na pandemia com muito humor, comédia nos vídeos dele. E ele conseguiu se reinventar. Então a gente tem que se reinventar sim. A arte, ela pede isso. Mas existem limites, entendeu? Existem limites. E tem coisas que é inadmissível. E eu acho que a gente está perdendo um pouco isso, a referência, porque hoje em dia não tem nenhuma referência musical boa, não tem, porque todo mundo acaba ou fica lá no limbo ou acaba tendo que ir para esse lado que eu tô falando, de fazer dancinhas ou que tá na moda, entendeu? Então assim, é muito complicado, você perde uma referência. E aí acaba que, assim, é, a juventude de hoje, depois de mim, adolescentes e tudo mais, realmente eu ainda tenho uma referência, né? Referência sertanejo e muitos artistas. Eu não sou fã de nenhum músico assim, mas eu gosto de alguns artistas. Eu gosto de artistas que têm uma boa voz e que transmitem uma mensagem na sua música. Agora, os de hoje parece que é tudo muito vazio, é tudo faz coisas muito sem sentido, sem motivação, e a gente se perde no que eles estão.
transmitindo. Mas assim, a galera adolescente de hoje, tanto fez como tanto faz. Parece que não realmente é só isso, é só o like, é só a dancinha, é só o que bomba no momento. Não gosta de uma coisa mais artística. E isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter referência. Assim como a gente tem que ter referência familiar, porque faz bem pra gente, a gente tem que ter uma referência artística, né? Uma figura ali que realmente, tanto artisticamente quanto socialmente, ela tá presente. Então, isso é uma crítica, uma análise que eu fiz, que eu refleti muito, e eu achei muito pertinente trazer aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscreva e deixe nos comentários sugestões de próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço.